3, 2, 1. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live do Marquijur. E hoje nós vamos tratar de um assunto que muita gente tem dúvida, pouca gente tem familiaridade com relação ao direito tributário, coronavírus e os impactos no direito tributário. Já tivemos direito previdenciário com a doutora Luísa. Na segunda-feira nós recebemos aqui o doutor Renato para tratar um pouquinho sobre liberdade religiosa. E hoje o Marquijur tem o prazer em receber a doutora Maria José Soares Bonetti, presidente da OAB de São Paulo, subseção Osasco, advogada, mestre em Direito Tributário e professora universitária. Foi, inclusive, professora do professor Josafá. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite. É uma grande honra tê-la hoje aqui conosco. E muito obrigada a todos que estão nos acompanhando no canal, no Instagram, no Facebook, em todas as nossas lives, né, professor? Verdade. Olha, é uma grande honra, é uma alegria muito grande ter a professora Maria José, queridíssima professora Maria José, minha professora de Direito Tributário, né, porque estudei Direito, uma pessoa incrível, de uma humanidade ímpar. Toda vez que eu fui atrás, pedi ajuda dessa professora, é maravilhosa. Eu devo muito a essa professora e é uma das pessoas mais importantes hoje na cidade de Osasco, nossa presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa subseção. Professora, muito obrigado e está com a senhora a palavra. Muito obrigada pelas palavras carinhosas. Boa noite a todos, meus prezados amigos. Eu quero agradecer imensamente a honra do convite, o doutor Josafá e a doutora Verônica, e dizer que é um prazer imenso estar com vocês, ainda que virtualmente. Cumprimento também os nossos ouvintes e vou falar um pouco sobre as medidas tributárias excepcionais e transitórias em razão da pandemia do Covid-19. Sem dúvida alguma, este é um momento dos mais graves, né, que o Brasil atravessa. Verdade. Com certeza. E é muito lamentável assistirmos o inescrupuloso uso político da pandemia do Covid-19. Políticos que deixam transparecer a sua arrogância, a sua ignorância e esses interesses eleitoreiros tão mesquinhos. Ninguém, em sã consciência, Verônica e Josafá, discorda que num momento como este, em que a prioridade é salvar vidas, todas as políticas públicas e as atividades privadas devem se submeter às diretrizes da política sanitária. Sim. E a retração da economia, o aumento do desemprego, são, sem sombra de dúvida, preocupações e resultados certos dessa pandemia. Já estão aí à nossa porta. Mas salvar vidas é a prioridade. Sim. Depois nós vamos correr atrás do restante. Exatamente. Né? Os efeitos da Covid-19 obrigaram o governo a refletir sobre questões de segurança na área da saúde e todos nós estamos sendo instados a encontrar mecanismos de cooperação. Cooperação no sentido de dar assistência, né, a quem precisa, de fazer a prevenção correta, seguindo as orientações, os protocolos que o Ministério da Saúde estabelece para todos nós. Muitas vezes essa cooperação também vem da generosidade das próprias pessoas. Nós percebemos as pessoas muito mais preocupadas, muito mais generosas, né, numa situação como essa que estamos vivendo. Exatamente. E o Estado precisa cuidar de tudo isso. Né? O que importa é que cada um de nós, no limite das suas possibilidades, é óbvio, ajude generosamente e faça o que estiver em seu alcance para socorrer o próximo. Porque esse é o preço da sobrevivência de todos nós. Temos que olhar
para quem está ao nosso lado, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda. Em termos tributários, é certo que a receita pública também está sofrendo com o problema. É óbvio que existe uma redução natural da arrecadação, porque numa economia estagnada, a arrecadação imediatamente se retrai, isso é uma consequência natural. E, sem dúvida, é um momento de união, de solidariedade e de compreensão e doação. Mas é preciso muita lucidez e o poder público precisa tomar as medidas corretas para manter a situação o quanto possível sob controle. Afinal de contas, o Estado existe para isso. Uma situação como essa, o Estado precisa se mostrar no controle da situação, senão a sociedade se perde. E os nossos governantes precisam direcionar a sociedade e, principalmente, ajudar o cidadão e as famílias a manter a dignidade e a esperança. E um dos instrumentos... Participação especial da nossa do Dr. Lipo. Dr. Lipo. Obrigada. Dr. Lipo. E aí, em casa. Meu maridão trouxe uma para eu engraçar a garganta. Parabéns. Tá vendo, professor Josafá? Ele também é professor, ele também é professor. Professora. Essas coisas são humanas. Oi, Josafá. Primeiro, já agradecer ao Dr. Lipo que apareceu aí, né? Uma pessoa muito maravilhosa, que a gente tem um carinho muito grande. Também, eu não tive a honra de ser aluno dele, mas uma pessoa maravilhosa. E agradecer as pessoas que estão conosco aqui na live. Muito obrigada, gente. Tem muitos amigos, entrou pessoas aqui maravilhosas. Tem Ana Bonetti. Ana Bonetti. Minha filha! É sua filha! Muito obrigada! Minha linda! Olha que linda! Eu não vejo minha filha faz 2 meses. Ela está na casa dela e eu estou na minha. Estou morrendo de saudade. Eu falo de ver. Muitos amigos, ex-alunos, amigos aqui. Muito obrigado, gente, por estar participando aí com a gente. Muito obrigado. Doutor Renato também está presente. Doutor Renato está aqui também, doutor Renato. Participou da nossa live na segunda. Obrigada. Legal. Vamos lá. Então, continuando aí o nosso tema, né, um dos instrumentos de que dispõe o Estado para buscar esses objetivos, né, de ajudar a sociedade nesse momento de pandemia, né, é a adoção de políticas tributárias de solidariedade, de amparo às empresas e ao cidadão, com a flexibilização das normas e a concessão de benefícios, tais como a remissão de tributos, a moratória de tributos, né? O Estado precisa agir. Em matéria tributária, para fazer valer a autonomia dos entes políticos em nossa federação, nós temos 3 esferas de competência, atribuídas, né, pela Constituição Federal à União Federal, aos Estados Federados e aos municípios. E estes entes, individualmente, no exercício dessas competências, podem conceder benefícios de natureza tributária aos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas. E a nossa Constituição também estabelece, nos termos lá do artigo 21, inciso 18, que compete à União planejar e promover a defesa permanente contra calamidades. Então, é atribuição da União, né? Tomar a frente quando a calamidade é em nível nacional. Então, a União, para enfrentar situações mais graves, né, nos termos do artigo 136, ela pode também decretar estado de defesa para preservar prontamente, né, e restabelecer locais que estão sendo atingidos por essa calamidade, e para restabelecer a ordem pública, a paz social, né, dos locais que são atingidos por calamidades de grandes proporções. E nessas situações graves de calamidade pública, a União pode, por exemplo, né, nos termos do artigo 136 que eu citei, ocupar, usar temporariamente bens e serviços públicos, logicamente respondendo pelos danos e custos decorrentes dessa ocupação.
E esse mecanismo excepcional previsto na Constituição para o enfrentamento de situações como a que estamos vivendo hoje no país, é que está sendo utilizado. Então, diante de um quadro de pandemia que coloca em risco milhares de vidas humanas, o presidente encaminhou para o Senado a mensagem 93 de 2020, solicitando a confirmação, né, do estado de calamidade pública, por meio de decreto legislativo. Ocorreu em 20 de março de 2020. O Senado acolheu a mensagem 93 do presidente da República e decretou, por meio do decreto legislativo número 6, o Estado reconheceu o estado de calamidade pública. E, nessa situação, então, reconhecido o estado de calamidade pública em âmbito nacional, esse decreto legislativo reconhece até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, é importante, essa data é importante. É um período longo. É um estado de calamidade pública que está se prolongando. Tá? Em outras palavras, né, o decreto legislativo ele afirmou que todo o país está em estado de calamidade pública. Tá? Todos os Estados-membros, todos os municípios. Então, baseado nessa decretação de estado de calamidade pública, no dia 20 de março de 2020, o governador de São Paulo, através do decreto 64.897, decretou também estado de calamidade pública em função da pandemia do coronavírus, e reconhecendo também a calamidade pública em todo o estado de São Paulo. E que essa calamidade, esse efeito, né, na economia, sumiu um pouco aqui. Eu acho que está no ar, tá? Então, continuando, né, o Estado de São Paulo decretou o estado de calamidade pública. Então, o Estado de São Paulo, que se deve aos passos socioeconômicos e financeiros da pandemia. Pois não, Zafá. Professora, volta só um pouquinho, que cortou um pouquinho a sua fala. A gente está ao vivo, internet, isso acontece, é normal. E aproveitando então essa deixa, agradecer. Tem uma colega nossa aqui, minha professora do mestrado também, a professora doutora Eliana, que está aqui. Obrigada pela participação. Todos ilustres. O Jorge, que trabalha na UAB, acredito, o Jorge está acompanhando a gente aqui. Um grande beijo para o Jorge. Beijo, Jorge. O Jorge, o vice-prefeito da Granja Viana. O vice-prefeito, não, o subprefeito da Granja Viana, o Luiz Gustavo Napolitano, o pai da doutora Verônica está aqui. Eu não sei se minha mãe está por aqui. Luiz. Antônio, Crisnia, tanta gente aqui. Obrigada, gente. Que gente bacana. Obrigado, não dá para falar o nome de todo mundo, senão a gente peca. Esse tempinho para voltar um pouquinho à internet. Então, o finalzinho, professora, da parte do decreto, cortou um pouquinho a sua fala. Então, eu falei do decreto do Estado de São Paulo, né? O decreto 64.897, que também reconheceu o estado de calamidade pública, né? E, com isso, ficaram suspensas oficialmente até o dia 30, já prorrogado para o dia 10 de maio, não essenciais no âmbito estadual. E no que diz respeito ao recolhimento de tributos, é evidente que a maioria dos contribuintes enfrentam sérias dificuldades advindas das medidas de isolamento social e das medidas de vedação ou de diminuição da atividade econômica. Então, essa é a razão mais do que suficiente, né, para se criar plasticidade, aí, uma flexibilização das normas tributárias. Então, tendo em vista que muitas empresas deixaram de operar normalmente, tendo em vista que os seus empregados, né, estão em isolamento social. Então, os governos vêm anunciando, inclusive, pacotes de medidas para enfrentamento, né, da pandemia, no intuito de não só de suavizar os efeitos sobre a saúde da população, mas também de atenuar as perdas da economia. Então, nós vemos medidas na área trabalhista, na área social, né, com ajuda governamental, e diga-se, né,
Muitos não estão conseguindo ter acesso a essa ajuda. O governo também precisaria se preocupar mais um pouco com isso, porque o acesso a essa ajuda governamental está, muitas pessoas estão com dificuldades, estão sem o acesso ainda a essa ajuda. Enfim, com a significativa redução, né, da atividade econômica, retomando, as empresas não têm como pagar os seus tributos e cumprir com seus deveres instrumentais, né, as obrigações acessórias. Porque, com os seus negócios afetados drasticamente, é óbvio, né, a ausência de qualquer capacidade econômica, que é o pilar do recolhimento de tributo, a capacidade econômica. Então, obrigar o contribuinte a pagar tributo em situação de calamidade pública é ofensa ao princípio da capacidade contributiva. E é ato, né, de verdadeiro confisco, né, pelas vias tributárias. Então, se o contribuinte está exercendo atividade econômica, se ele está sem operar e sem gerar recursos, normalmente, a empresa não deveria, pelo menos, ser tributada em razão da sua atividade econômica. Então, nesse caso, a empresa não estaria sendo tributada em razão da sua atividade econômica, mas sim confiscada em seu patrimônio. Certo? Então, são dois princípios aí, em matéria tributária, precisam ser levados em consideração. O princípio da capacidade contributiva e o princípio que veda o tributo com efeito de confisco. Então, o estado de calamidade pública, ele retrata uma situação de força maior, que reclama providências excepcionais do Estado. Né? Então, para atender essa situação extraordinária, de força maior, é que foi editado já em 2012 a portaria número 12 do Ministério da Fazenda, a portaria que prorroga o prazo para pagamento de tributos federais, inclusive quando são objetos de parcelamento, e suspende o prazo para a prática de atos processuais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, essa portaria, que é de 2012, ela já estabelece que em situação de calamidade pública, os prazos ficam automaticamente já prorrogados. Então, nos termos do artigo 1º dessa portaria, as datas de vencimento de tributos federais de sujeitos passivos domiciliados em municípios atingidos por calamidade pública, né, devidamente decretada, então, ficam prorrogadas até o último dia do 3º mês subsequente. Então, vejam bem, o artigo 1º da portaria, ele determina que os prazos ficam prorrogados em razão de quadro de calamidade pública, exatamente para que os contribuintes afetados possam se recuperar. Então, é evidente a diminuição da capacidade contributiva dos contribuintes afetados por uma calamidade pública. E exigir tributos em uma situação grave como a do Covid-19 afrontaria, como eu já disse, esses princípios constitucionais, né? Capacidade contributiva e o tributo que veda o efeito confiscatório. Professora, tem uma pergunta da Crisne aqui, a professora Obrigada, já esclareceu aqui, mas só para frisar bastante para ela aqui, a Crisne, muito obrigado pela pergunta. Decretado o estado de calamidade pública, é automático esse não pagamento dos tributos? Então, não é um não pagamento puro e simples, né? É uma prorrogação do vencimento. Então, lá na frente, o tributo terá que ser pago. Essa portaria, decretado o estado de calamidade, essa portaria é auto-aplicável. Só precisa da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional, estabelecer como que vai dar cumprimento a essa norma. Mas já é uma norma que está vigente e é uma norma auto-aplicável. Já está estabelecido, basta decretar o estado de calamidade. Perfeito. Ok? Obrigado, professor. Então, o artigo dessa portaria, tem mais alguma pergunta?
Por enquanto não, foi essa aqui. Não. Posso seguir? Pode seguir, professora. Então, o artigo 3º dessa portaria, ele estabelece, então, como falei já na resposta da colega, né, que a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional expedirão, né, atos necessários para a implementação do disposto na portaria, mas não cabe a Receita Federal e nem a Procuradoria fazer juízo de valor, tá? Cabe a esses dois órgãos tão somente expedir os atos formais necessários à implementação da portaria. A norma é auto-aplicável, como eu disse, e depende tão somente do decreto de estado de calamidade pública. Então, tendo em vista que o decreto estadual, formalmente, declara todos os municípios em estado de calamidade pública, estão dentro do estado de São Paulo. E, por sua vez, existe o decreto legislativo federal, também reconhecendo o estado de calamidade, não há dúvida, tá? Desculpe. Então, não resta dúvida, né, que o prazo para recolhimento dos tributos federais foram prorrogados. De fato, todos os municípios, né, brasileiros, apesar de muitos terem feito decretos de calamidade pública, tá? Mas todos já estão inseridos nesse contexto, com o decreto legislativo federal. A própria União, então, já reconheceu formalmente o estado de calamidade pública, para todos, para os estados, municípios, para todos. Então, a política de enfrentamento da pandemia, tá, exige, como eu disse, o isolamento social. Então, nós vimos que o isolamento social, e é necessário, né, apenas assim, com esse isolamento, é que é possível evitar, né, a propagação do vírus, como os especialistas na saúde estão dizendo. Tá? A propagação desenfreada do vírus causaria, como muitos técnicos, né, respeitáveis estão dizendo nessa área, que causaria um colapso no nosso sistema de saúde. Então, nós temos que respeitar o isolamento social, tá? Para evitar um colapso no nosso sistema de saúde. O isolamento social, por sua vez, ele resulta no maior controle da população afetada, tá? E permite que o sistema de saúde dê compassadamente, né, o atendimento a todas as necessidades quando elas surgiram. Então, os governantes passaram a proibir o funcionamento do comércio, né, salvo aqueles considerados essenciais, e determinaram que as pessoas ficassem em casa em isolamento social. Com isso, as empresas perderam a sua capacidade produtiva, né, porque os seus empregados passaram a cumprir um isolamento social compulsório. E também elas foram obrigadas a reduzir a sua capacidade operacional, devido à consequente retração que já citei aqui, né, do consumo. Né, que as pessoas estão em casa, saem de casa, o consumo, obviamente, caiu. Nós só vamos aqui na minha casa, a padaria, ao supermercado, né, ninguém está consumindo, ninguém está indo para roupa, sapato, enfim, as coisas, o consumo reduziu muito. Então, a capacidade produtiva e a capacidade operacional das empresas, naturalmente, ficaram reduzidas. Então, a pandemia, ela provocou uma desaceleração na nossa economia, né, e levou as empresas a perderem a sua capacidade de obter receitas, né? Isso é óbvio. Pois não, Josafá. Professora, tem uma pergunta do senhor João Luiz Rodrigues, pai da professora Verônica aqui. Meu pai sempre participa das nossas lives. A gente coloca a família, todo mundo junto na live. A pergunta é a seguinte: a prorrogação quanto aos tributos é só federal ou atinge estados e municípios? Então está pensando nos tributos municipais e estaduais. A prorrogação que essas normas que eu citei autorizam é só do tributo federal. Tá. Como eu disse lá no começo, a Constituição atribuiu competências para cada ente, né, para legislar em matéria tributária. Então, para que haja benefícios de natureza
tributária para tributos municipais, o próprio município é que tem que dispor. Tributos estaduais, o próprio estado é que tem que dispor. Tá? Então, essa automaticidade de prorrogação de prazo é só para os tributos federais. Professora, então aqueles tributos municipais, o ITBI, o ISS, né, o IPVA estadual, né? Então, tributos que não sejam aqueles lá, imposto de renda, importação, exportação, o ITR, IOF, IPI, esses são os tributos federais. Os municipais, estaduais, legal. Perfeito. Ele aprendeu direitinho, viu, professor? Eu tive aula da professora Maria José. Ele aprendeu direitinho, tributos professor. municipais, ISS, ITBI e IPTU. E também tem faltando um aqui. Não, tá isso mesmo. Aí depois dos estaduais, nós temos o ITCMD, né, que se subdivide em dois, o Imposto de Transmissão de Doação. Isso, o ICMS e o IPVA, que nós amamos o IPVA. Todo ano tem IPVA maravilhoso. Esses não, então. Professora, tem também um comentário. Tem um comentário aqui. Eu acredito que ele seja advogado, porque ele já está dizendo que já está formado. Doutor Alexandre Campos, obrigada. Ele escreveu o seguinte: muito bom assistir uma aula da professora Maria José depois de 10 anos de formado. Olha só, vários ex-alunos prestigiando a senhora, que legal. Prazer em rever meu amigo doutor Josafá. Grande Alexandre. Muito legal, muito legal. Obrigada, Alexandre. E parabéns, professora. Depois de 10 anos, os seus alunos continuam seguindo a senhora. Isso aí. Lindo, Alexandre. Obrigada, Alexandre, pelas palavras. E professor Luiz Aú está aqui também, viu? Você, né? Essa proximidade virtual está sendo possível, infelizmente, né? A situação é ruim, mas tem o lado bom, tem as coisas boas também. Estamos revendo pessoas de muito tempo atrás. Até o Isaú está aqui na live, professora, acredita? Beijo, Isaú. Querido Isaú, eu tenho contato com o Isaú, de vez em quando a gente se fala. Muito legal. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Então, continuando aí com o nosso bate-papo, né? Como a pandemia provocou essa desaceleração na economia, as empresas, obviamente, perderam a sua capacidade de obter receitas, né? Então, a liquidez para pagar tributo não existe, não tem. Nem para pagar tributo e nem para pagar os outros compromissos, né? Então, algumas são obrigadas, infelizmente, a paralisar a sua linha de montagem, a sua linha de produção. Outras, infelizmente, fecham as portas mesmo. Muitas empresas estão sendo obrigadas a fechar as portas, outras a dar férias coletivas a seus empregados. A situação é realmente bem difícil, né? E nós todos estamos muito preocupados em saber como é que nós vamos retomar tudo depois que tudo isso passar. Mas uma coisa de cada vez, né? Quando chegar o momento, vamos nos ocupar disso. Né? Então, o governo tomou medidas, já como eu citei, né, trabalhistas para atenuar essa crise, para ajudar um pouco a situação dos empresários, e com relação às obrigações acessórias, que eu citei um pouco no início, né, falei dos deveres instrumentais, das obrigações acessórias das empresas, que também são uma preocupação muito grande das empresas, que a obrigação acessória, para quem não se lembra, né, são aqueles deveres que o contribuinte tem de entregar documentos, declaração, enfim, ele tem deveres que nós chamamos de acessórios instrumentais, para que o Estado possa acompanhar o recolhimento da obrigação principal, se ele está cumprindo a obrigação principal corretamente. Então, as obrigações acessórias, se elas não forem cumpridas pelo contribuinte, elas geram multa. E o contribuinte fica muito preocupado também em deixar de cumprir as obrigações acessórias. Tá? E, obviamente, pelas mesmas razões, não se pode exigir o cumprimento de obrigações acessórias durante o estado de calamidade pública. Quando os trabalhadores estão em isolamento social e obviamente, quem é que vai cumprir essas obrigações acessórias? Nas empresas,
tem os departamentos próprios, né, para entregar as declarações, para cumprir as obrigações acessórias. Então, se os empregados estão cumprindo um isolamento obrigatório, isolamento social obrigatório, as obrigações acessórias, bem, ficam prejudicadas. Tá? Então, a aplicação de multa pelo não cumprimento de obrigação acessória durante o período de pandemia, no meu entender, também é abusivo. Também, do mesmo modo, eu considero que configura um confisco. E, no caso, né, dos estados e municípios, mesma situação dos tributos. Se o governante não estabelecer a prorrogação da entrega das obrigações acessórias, fica complicado. Depois, se o contribuinte deixa de cumprir, ele pode sofrer uma sanção. O que nós estamos vendo é que a maioria dos estados e municípios estão sensíveis à situação e estão postergando e prorrogando esses prazos. Tá? Muito bem, temos perguntas também, então, professora. Pergunta? Temos perguntas. Tem uma vizinha aqui da senhora, Adriana Felisberto, falou, eu aqui, professora. Ela também, a minha vizinha que mora 2 casas acima da minha. É isso Beijo. mesmo. Obrigada, Adriana. Professor, e o Leonardo Missassi falou, eu também tô aqui, não esquece de mim. Leozinho, querido, beijo, Leonardo. Leonardo, lembro tão bem de você. Muito bom aluno esse menino. A gente falou bastante. Beijo, Leonardo. Nós gostamos muito do Nosso sócio agora no criminal, viu, professor? Exatamente. Leonardo Missassi. Excelente, viu? Parabéns pela sua. A pergunta. Eu aqui 4. Quem é você? Eu aqui 4. Muito obrigada. Ele perguntou, ou ela, né, perguntou o seguinte: e quanto aos recursos de multas, teremos mais prazos? Recursos? Isso, de multas. Teremos mais prazos? Não, os prazos administrativos na esfera federal também estão suspensos, tá? Também estão suspensos. Ok? Então, desde 20 de março, tá? Ótimo. Se é físico, processo administrativo, também está suspenso. Ok. Obrigado. Obrigada, professora. Então, vejam, vejam que existe até um estudo do Banco Mundial, que é algo assim que a gente nem imagina, com relação às obrigações acessórias, um estudo do Banco Mundial que mostra que no Brasil uma empresa média gasta 2.600 horas só para saber quanto ela deve de tributos ao governo. Para saber quanto ela deve, ela tem que preencher essa documentação toda, fazer essas declarações todas, fazer todas essas obrigações acessórias para descobrir quanto ela deve. Então, é muita burocracia. Tem empresas médias, já de média para frente, precisam ter departamentos com bastante gente, bastante funcionários, para dar conta de apurar o quanto, né, o quanto o contribuinte deve de impostos, né, de tributos para o fisco. Então, é uma pandemia de papelada, uma coisa absurda. Imagina. E, no caso das obrigações acessórias, nós temos uma norma federal semelhante à portaria 12 que eu mencionei, né? Trata-se de uma instrução normativa, instrução normativa número 1243, de 2012 também, que prorroga os prazos para o cumprimento de obrigações acessórias na esfera federal. Então, essa instrução normativa é da Receita Federal do Brasil. Como eu disse, né, os entes têm autonomia para administrar, fazer a sua administração tributária, criar os seus tributos, definir normas de arrecadação. Então, essa norma só vale no âmbito federal. Tá. Bem, agora uma conclusão minha sobre esse estudo, né? Considerando os termos do artigo 1º, que mencionei lá atrás, né, da portaria número 12, né? Esse artigo 1º, recordando, ele estabelece que as datas de vencimento
de tributos federais, né, sujeitos passivos, afetados e domiciliados em municípios atingidos por calamidade pública ficam prorrogados até o último dia do terceiro mês subsequente. Então, a prorrogação é de 90 dias. Considerando também o decreto legislativo número 6 de 2020, né, do Senado, que reconheceu o estado de calamidade pública em âmbito nacional até o dia 31 de dezembro de 2020. E considerando que no dia 20 de março, né, então, do dia 20 de março, que é o dia do decreto, até o dia 31 de dezembro, o Brasil e todos os municípios, os estados, estão em estado de calamidade pública. O decreto reconhece essa prorrogação do tempo, né? E nós nem sabemos se, chegando lá na frente, se isso vai estar resolvido, como é que a situação vai estar lá na frente. Nós não sabemos ainda como que isso vai terminar, tá? Mas a conclusão óbvia que fazemos aqui é a de que o estado de calamidade pública se prolonga, nesse caso, no tempo, até pelo menos 31 de 12 de 2020. Né? Então, isso porque se trata de uma pandemia, né, provocada por um coronavírus sem perspectiva de vacina. A gente não tem ainda vacina, pelo menos a curto prazo. Né? Então, durante todo esse período, por óbvio, as empresas e toda a sociedade continuam sofrendo todas as consequências já enumeradas. E enquanto perdurar o estado de calamidade pública, o governo deve manter o pagamento de tributos federais e o cumprimento das obrigações acessórias. Não só por 3 meses, como diz a norma, né? Porque, no meu entender, 31 de 12 é a data em que o estado de calamidade pública, por esse decreto, se encerra. Então, a partir dali que se deve contar o prazo de 3 meses. Tá? Então, a prorrogação teria que ser contada a partir do último dia do estado de calamidade. Ótimo. Mas não é assim que a União está aplicando a norma, não. Tá? A defesa de advogado da área tributária, né? E de contribuição. Né? Agora, não é assim que a União, não foi dessa forma que a União fez a leitura. Mas é uma tese que é muito possível de ser defendido. Tá? Ótimo. Bem. Professora, nós temos mais perguntas? Sim. Mais 2 perguntas. O João Luiz Rodrigues de Miranda pergunta o seguinte: se for decretado lockdown em São Paulo, como ficarão os tributos municipal e estadual? Já temos o estado de São Paulo, o município de São Paulo e o município de Osasco, que é onde eu atuo, esses entes já decretaram estado de calamidade pública, já prorrogaram os seus vencimentos de tributo, todos eles estão na mesma sintonia que essas normas que eu citei da União, tá? Todos eles já prorrogaram os prazos de pagamento de tributo e de cumprimento de obrigações acessórias. Ok? Ótimo. Ok. Eu acredito que a outra pergunta... Da Laura, né? Agradecer a Laura, mas acho que é uma pergunta mais contratual também. Uma questão de direito civil, de condomínio, enfim. Não é tanto o foco da nossa live, mas muito obrigada, Laura, pela participação, pela pergunta. Ela perguntou se em relação ao condomínio, por ser uma dívida própria terrem, em havendo, né, entendo caso de desemprego, se há alguma saída. É negociar com o condomínio também, né? A questão toda atualmente é negociação, né? Como é do setor privado, o governo, por enquanto, não entrou no setor privado. Né? E o governo nem fez o que ele devia fazer, que eu acho que se a coisa continuar, se esse status se perpetrar por muito tempo, nós não sabemos até quando isso vai, mas o governo necessariamente terá que tomar outras medidas na área tributária, porque ele não fez nada até agora, ele só aplicou a portaria 12. Né? Não nenhuma redução, nenhuma remissão, ele só jogou o problema para frente. Agora, quando chegar lá na frente, será que as empresas terão capacidade
contributiva para pagar esses tributos. Então, ele não resolveu a situação ainda. Eu acho que, a continuar esse impacto econômico que nós estamos vendo que já está acontecendo, a tendência, infelizmente, é se agravar. Tá? Então, o governo terá que tomar outras medidas, tá? Mais substanciais, né? Em termos de remissão mesmo, em termos de perdão de tributo, em termos de, pelo menos, de parcelamentos mais longos. Ele não pode deixar o problema só na mão do empresário, né, com os empregados, enfim, ele vai ter que tomar outras medidas. Por enquanto, o governo não tomou nenhuma medida que afete a contratos privados, né? Ele só recomenda que as pessoas façam acordos, que conversem, que resolvam, para não entrar na seara do direito privado. A única questão que o governo fez foi impedir o despejo, né, de pessoas que estão, que moram em casas, né, alugadas. Então, o contrato de locação, se a pessoa não paga a locação, normalmente o que se faz, né, o despejo por falta de pagamento. Então, o despejo por falta de pagamento está também postergado, enquanto não se pode mais fazer despejo por falta de pagamento. São situações que, a cada dia, conforme as coisas vão acontecendo, se a situação se agravar, pode até ser que o governo tome outras medidas nesse sentido. Okay? Ótimo. Professora, para quem entrou agora na live, tem muita gente que entrou agora, nós estamos com a professora Maria José, ela é presidente da OAB de Osasco, e fazer o merchan, uma das melhores advogadas tributaristas no nosso estado de São Paulo. Então tem aí uma carreira profícua, não só como advogada, mas como professora de direito tributário. Então, obrigado, pessoal, que está aí com a gente. Obrigada, eu vi que entrou até o doutor Alan Ramalho aqui, né? Nosso amigo. Obrigada pela participação. Valdomiro, também, advogado da área imobiliária. Elaine, Juliana, foi nossa doutora Juliana, que agora é professora também, né? Olha, muito bem. Fico muito contente dos nossos alunos já conseguirem aí perquirir nossos passos. Aluno uma vez e depois, para o resto da vida, serão eternos professores e colegas de profissão. Isso é muito legal. Muito bom, Juliana. Obrigada aí. Eu que digo, Josafá. É verdade. Tá vendo? Muito bom. Muito bom. Então, mas vejam, na verdade, o que mudou com a pandemia do Covid-19 foi apenas a prorrogação de prazos para recolhimento de impostos e contribuições, para o cumprimento de obrigações acessórias, e também ficou prorrogado o prazo de validade das certidões. As certidões que estavam dentro do prazo de validade, que já estavam para vencer, o prazo também foi prorrogado de validade das certidões. Nenhum tributo até agora foi extinto, nenhum tributo foi criado e nenhum tributo também, nenhuma obrigação tributária foi concedido remissão, perdão. Tá? Nesse aspecto da criação de tributo, inclusive nós temos uma crítica, né, a fazer com relação ao Estado de São Paulo, né, que nós tivemos conhecimento também pela mídia, que tem um projeto de lei, né, o projeto de lei 250, que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com o propósito de aumentar o ITCMD, tendo por pano de fundo a pandemia do coronavírus. Tá? Eles estão alegando uma crise fiscal que virá depois do coronavírus e que isso precisa ser, desde já, controlado. E esse projeto de lei está pretendendo dobrar simplesmente. Nossa, coisa boa, né? São Paulo é 4%. E eles querem ir para o teto da alíquota, que é permitido, o máximo permitido, que é 8%. Meu Deus. Obviamente,
não é o momento de se falar em aumento de tributo. É lamentável, é muito lamentável que os deputados estaduais estejam pensando em aumentar tributo numa situação em que as pessoas estão passando dificuldade até para ter, né? Muita gente que não tem mesmo, nós mesmos na UAB estamos distribuindo cestas básicas, advogados que estão numa situação difícil, muitos colegas nossos que estão numa situação difícil. Então não é o momento de se falar em aumento de tributo. Mas, se passar esse projeto, tá, vamos que passe, né? Espero que não, espero que eles tenham juízo. Mas se passar, a aplicação não será, porque eu tenho visto aí alguns, até alguns meus falando, eu já vou aqui dar um puxãozinho de orelha, né? Falando que o Estado está querendo se aproveitar já infelizmente, o número elevado de óbitos que nós estamos tendo devido à pandemia, para arrecadar uma fatia maior de tributo. Obviamente, isso não vai acontecer, porque se for aprovado esse projeto de lei, ele precisa respeitar o princípio da anterioridade, e o princípio da anterioridade não deve ser mão. Então, o prazo que for maior tem que ser aplicado. Então, se a lei for aprovada até 31 de dezembro, só pode ser aplicada 90 dias depois. E se for aprovada antes de 90 dias do encerramento do exercício, né, de 2019, ela pode ser aplicada só no exercício seguinte. Então, obviamente, os óbitos que ocorreram durante o ano de 2019, a lei que vai ser aplicada para fazer o recolhimento do ICMT na transmissão causa-morte será a lei que está em vigor hoje. Tá? Ok. Sim. Pois não. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que a senhora não conhece, Lipo Luiz Francisco. A pergunta é, eu acho que voltou até um pouquinho do que a senhora falou agora há pouco. Tomando em conta que o erário está sofrendo um forte impacto, cujo endividamento público vai aumentar algumas vezes, chegaremos também a uma calamidade financeira. Como vai ficar essa equação? Eu acho que a senhora já falou agora há pouquinho, né? E a gente talvez colocou a pergunta no time errado aqui. Mas se eu não coloco também... Ele ficaria triste. Muito obrigada pela participação. Não, ficaria triste com a gente, né? Então... Exatamente. Depois eu vou responder para ele aqui. Eu já respondi. É uma situação muito complicada. Nós vamos precisar da união de todos, né? E o Estado ele tem muito mais condições de tomar as rédeas, né, e agir aí como um direcionador da sociedade, mas com um sentimento, né? O Estado precisa, nesse momento, olhar com olhos, né? Não com olhos do leão, né? Aquele leão do imposto de renda. Ele tem que olhar com um olhar solidário. Ele precisa ajudar a sociedade a sair dessa crise. Mas é óbvio, né, que com essa retração da economia, obviamente, o Estado também vai arrecadar menos. E vai chegar uma hora que ele vai ter dificuldade. Então, se o bolo é menor, eu acho que todo mundo tem que participar da repartição desse bolo, né? Ainda que nós tenhamos que fazer sacrifícios, mas eu acho que todos têm que fazer sacrifícios. No entanto, é até uma situação que já está sendo ventilada por alguns. Nós vimos no Sul uma manifestação eu não lembro agora de uma instituição, eu não me recordo agora a origem da manifestação, mas estão falando aí em criar um imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto talvez fosse bem-vindo, né? Talvez fosse para equacionar aí, né, e responder à pergunta do meu marido, talvez o imposto sobre grandes fortunas fosse uma tábua de salvação, porque já também tem estudos do governo a respeito disso,
infelizmente, nos projetos, existem projetos já. Eu acho que quando eu dei aula para você, Josafá, eu devo ter falado que tem projetos, vários projetos engavetados no Congresso, tratando sobre o imposto de grandes fortunas. Né? Porque justamente aqui dentro tem bastante, né, grandes fortunas que não têm interesse em criar um imposto. Sim. Mas seria uma saída. Estudos já realizados, né, por entidades bem confiáveis mostram que nós temos um número aí de famílias muito abastadas no Brasil que poderiam sim contribuir com esse imposto e ajudar num momento como esse. Então, a ideia que eu falei aí agora há pouco, né, de não se criar tributos novos numa situação de pandemia, nesse caso, eu acho até que poderia ser estudado pelo governo, né, porque é o momento de todos colaborarem, certo? Concordo, Certo, professora, professora. isso mesmo, um momento Vai tocar, excepcional, né, no Tocar no Brasil. bolso de quem tem muito dinheiro, né? Que é a parte mais frágil do corpo humano. Essa O briga, homem- doutor Lipe, eu não quero saber. Ele já perguntou, a senhora já quer arrancar do bolso dele. Já colocou o imposto sobre grandes fortunas em cima dele. Brincadeira à parte, mas... Temos ainda até 9 minutinhos, Temos né? 9 minutinhos, professora. Depois a gente abre para mais perguntas, só para não deixar de falar, que, inclusive, é um tema, assim, que os alunos me perguntavam muito, sobre empréstimo compulsório em situação de calamidade pública. Que situação que isso pode acontecer? Em que situação? Está aí uma situação que isso pode acontecer, tá? E nós temos na Constituição Federal uma autorização, no artigo 148 da Constituição Federal, para a criação de empréstimo compulsório em caso de calamidade pública. Decretado o estado de calamidade pública, é possível, sim, criar um empréstimo compulsório. Tá? Sim. No entanto, não sei se seria, né, o caminho, porque no estado de calamidade pública, o dever do Estado é ajudar as pessoas, né, e não criar um empréstimo compulsório. Sim. Eu acho também que não é o momento de se falar em empréstimo compulsório. O tributo que eu acho que seria viável na situação que nós estamos vivendo seria mesmo o imposto sobre grandes fortunas, que teria que ser criado, né, porque ele existe na previsão na Constituição Federal de 88 e nunca foi criado. Então, esse eu acho que valeria a pena estudar a criação desse tributo. Professora, dá tempo ainda para a última perguntinha aqui do Jonatas Chaves. Obrigado pela pergunta, Jonatas. E a reforma tributária? Também foi meu aluno e é o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Osasco. Olha aí. Muito obrigada. Da presidência. Então a pergunta é a seguinte. Pela participação. Obrigado. E a reforma tributária? É certo que será bastante impactada pela pandemia? Parabéns pela bela aula. Então, meu querido Jonatas, essa reforma tributária que está, né, sendo empurrada já há tanto tempo, com essa situação da pandemia, sinceramente, eu acho que agora vai ficar mais difícil sair a reforma tributária. Com certeza. Demora mais, né? Passamos a buscar alternativas para remediar a situação. Né? Eu acho que não vai ter espaço, por enquanto, para tratar de reforma tributária. É isso aí, professor. Já tem uma eleição a caminho, né? Uma eleição importante a caminho, que a gente também não sabe, nós não sabemos como que isso vai ser, se vai ser possível, né? O presidente do Tribunal Eleitoral não quer adiar, ele quer realizar as eleições, né? E os candidatos, os partidos, todas as pessoas que eu converso a respeito. A minha energia acabou. Meu Deus! A energia acabou. A energia, professora. Live no escuro, essa é novidade, professora. É ao vivo, é assim mesmo. Mas já estamos também caminhando aqui para o final, né? Faltam 5 minutinhos. Faltam 5 minutinhos, professora E Verônica. para quem perdeu o início da live, para quem entrou depois, tinha algum outro compromisso, para quem quer assistir na íntegra novamente, já que a aula foi um show,
Sim. Já aviso de antemão, para quem não está acompanhando, que no nosso canal do YouTube, Marque Jur, vocês podem acessar, se inscrever, participar, colocar perguntas, todos os vídeos das nossas lives, os vídeos que eu e o professor Josafá nós gravamos para o canal, são todos disponibilizados no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu, não fique desesperado, ainda tem a oportunidade de você assistir. Não só a live de hoje, como as demais lives, através do nosso canal do YouTube. Então, se inscreva, ative o sininho para receber sempre novidades do nosso canal. Verdade. Compartilhe com seus amigos, sempre novidade no canal, novidade jurídica, de uma forma descomplicada, de uma forma simples, para facilitar cada vez mais a vida do aluno, do advogado, de todos aqueles que têm algum interesse no direito. Bom, gente, muito obrigado. Acabou a energia na casa da doutora Maria José, mas ela concluiu. Que bom que foi no finalzinho, belíssimamente, ela conseguiu concluiu. finalizar a live. Muito obrigado a todos aqui. Tem perguntas da Carla Ferdinando, doutor Alan. Doutora Juliana Milani também, Juliana. Tributarista. Gente, Orientei, obrigado. obrigada pela participação. Olha, vamos agradecer, porque acabou a energia lá, Coitada da professora, a gente vai ligar para ela e falar, professora, fique tranquila. Sim. Gente, aqui fica o nosso agradecimento tanto à professora Maria José, como a todos os nossos amigos, colegas que estão aí nos acompanhando. Isso Muito mesmo. obrigado. Sexta-feira agora, doutor Ricardo Yamazaki estará conosco. E o assunto será sobre direitos humanos. E a pandemia, E a né? pandemia. E a pandemia. Não sei se vocês sentiram, mas infelizmente, né, nós estamos tratando aí do coronavírus e os impactos nas mais diversas áreas do direito. Exatamente. Para você se atualizar e também para dar uma relaxada nessa quarentena. Verdade. E você ter aí vídeos dos mais variados para assistir na sua casa. Então se cuidem e fiquem em casa, hein? Semana que vem, segunda-feira, a doutora Daniela. Quarta-feira, doutor Leonardo Missassi, que está aí Olha também. só. E na sexta-feira que vem, a doutora Mariana, presidente da UAB De Cotia. de Cotia, estará conosco. Gente, muito obrigado. Obrigada, muito obrigado, gente. obrigado, gente. Um Até grande beijo. sexta-feira e fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.